a mais um ACIRPcast, o podcast oficial da ACIRP. Olá, Cezinha. Olá, Aninha. Tudo bem? Tudo jóia. Hoje a gente está com um convidado super ilustre. Convidado. Cada vez que eu escuto o Rogério falando, eu vou me impressionando de ter uma empresa como essa em São José do Rio Preto. É o nosso premiado, né? Então, da categoria serviços, né? A categoria que acho que é o maior percentual do PIB de Rio Preto, né? As categorias de serviços que tem mais empresas, né? E o Rogério vai nos brindar hoje com o seu legado de empreendedor, né, Rogério? E aí eu posso falar que é a categoria mais concorrida, viu, Rogério? E a NetSpeed ficou disparado lá na frente. Então, super parabéns, prazer em te conhecer pessoalmente agora. Tô louca para conhecer o Rogério sem cera, a gente fala aqui. O que é sem cera? É para você realmente se apresentar e se mostrar como pessoa, como empreendedor, como empresário e contar um pouquinho dessa grande empresa, né, que atua Brasil todo. A gente já estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação, então tô louca para saber mais detalhes e também todos os nossos ouvintes conhecerem a NetSpeed, que é uma grande empresa de serviços que tem aqui em São José do Rio Preto. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Bom dia a todos, primeiramente, né? E para mim é um prazer enorme, né, ter participado da premiação e ser o vencedor dessa categoria importantíssima que é serviços. Legal. E é legal falar um pouquinho do Prêmio ACIRP, Rogério, que assim, a maioria das empresas vão se preparando. Preparando como? Se inscreve uma vez aí para conhecer, para ver como é que é. Depois do segundo ano já está um pouco mais evoluído, mais desenvolvido. E aí depois vem a ganhar. E vocês já chegaram chegando, né? Porque já se inscreveram pela primeira vez e já ganharam a categoria mais concorrida. Mas você me falou que vocês vieram no processo, né, de conhecer o prêmio, enfim. E daí fala assim, agora eu acho que a gente está preparado. Então fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, como eu falei para você anteriormente, nós somos anunciantes da revista, somos parceiros da CIRP, estamos associados, tudo mais, há bastante tempo já, né? Inclusive na revista falou que tem a contracapa aqui, já é NetSpeed. Essa é nossa há muito tempo. NetSpeed já está há muitos anos aqui, então eu já aproveito para te agradecer a confiança. Imagina. Aí na revista da CIRP. Nós adoramos a CIRP, temos um carinho enorme de ser anunciante de vocês aqui, né? E a gente sempre vem sendo convidado ano após ano, né, pela Estela, né? E a gente, assim, no nosso foco de trabalho, a gente não se sentia ainda preparado, né? E assim, eu não tinha nem visto ainda o questionário, não tinha, né? A gente não tinha participado nenhuma vez, e eu falava, gente, vamos deixar para depois, né? O ano que vem a gente tenta, e o ano que vem ficar pro ano que vem, e pro ano que vem, e nunca se sente preparado, nunca, não vamos mexer com isso. Deixa, vamos ver uma hora talvez, né? Então, mas aí a gente teve, com a pandemia, pós-pandemia, né? E uma reestruturação que a gente sentiu a necessidade de fazer na empresa, né? Aí a gente começou a pensar em outras coisas que a gente precisava ter. A gente precisava ter um selo de qualidade, por exemplo, a GPTW, né, que é de ambiente de trabalho, de empresas para se trabalhar, né? Então, na CIRP, né, que eu também na PET, que a gente é associado de lá há muito tempo, algumas empresas já têm esse selo de qualidade lá, né? Todo ano tem que renovar isso. Então eu falei, uma hora a gente vai participar. E aí veio a oportunidade, a gente com consultoria, com mudanças internas, reestruturação geral, né, mudando um monte de coisa, né. Eu peguei meu RH e falei assim, vamos participar esse ano do GPTW para a gente ver o que vai acontecer? E eu sentia que a gente já estava pronto para participar. Aí, para minha surpresa, a gente teve uma colocação espetacular, sabe, assim, que até a própria consultoria da GPTW, quando nos oficializou, né, falou assim, nossa, vocês foram muito bem, né? Assim, de a pontuação de 100, vocês pegaram 93. Excelente. Nossa. Gente, então, para quem não sabe, GPTW é Great Place to Work, que é uma das maiores
empresas que fazem esse trabalho, né? Sim. Melhor empresa para se trabalhar. Então, a empresa é uma premiação muito séria, que tem Certo. vários critérios, né? Exatamente. E Rio Preto tem aparecido, algumas empresas têm Isso. aparecido um pouquinho. Agora, ficar com essa pontuação, Rogério, realmente Foi, é mas, assim, excelente. E a primeira excelente. participação nossa, Muito bom, entendeu? muito Então, bom. assim, e com isso, o bom da GPTW que ela vinha de encontro com a entrega de um material depois de um questionário, né, que Eles é todo... auditam depois? Eles auditam as respostas? Né? Eles auditam, né, tudo assim muito confidencial, cada colaborador recebe um link, tudo assim, a gente não sabe quem respondeu nada, a gente só sabe que tal departamento depois, né? Sim. Tal departamento precisa ser trabalhado alguma coisa aqui, porque aí eles fazem a gente, além de participar, a gente contratou um serviço deles ali, tipo de consultoria também, né? Entendi. Para a gente poder acompanhar tudo, né? Tá. E aí eles nos deram as respostas e o que a gente precisava trabalhar dentro da empresa, Excelente. entendeu? Então a gente, por mais que a gente faça um trabalho, porque a gente estava mudando tudo, né? Aquela coisa toda, né? Eles apontam, né? Ó, aqui precisa ser mexido, ali está excelente, aqui, né, ajustes pequenos e tal. Então, para a gente que já estava no processo todo de mexer, de transformação, é excelente esses apontamentos. Sim. Né? E aí eu fiquei muito surpreso com a nossa colocação lá, né? Eu percebi assim que a gente sempre teve um carinho especial, a gente internamente lá, se você conversar com os nossos colaboradores, a gente é meio que uma mãezona lá, né? Então a gente gosta de ter o colaborador, porque assim, a gente passa muito tempo junto quando a gente estava no presencial. Então a gente passa muito tempo junto ali, então a gente se preocupa se o colaborador está com um problema familiar, porque isso reflete no trabalho dele, e aquela coisa toda, né? E o nosso cliente não é bem atendido, vai refletir também, aquela coisa toda. Aí eu peguei e agradeci, né? Porque eu percebi que a gente está no caminho certo, né? Valorizando o nosso colaborador, né? E um questionário desse, ele apontou que ele está contente com o que a gente faz pela empresa, entendeu? Então, pra gente foi maravilhoso, sabe? Excelente. E aí a gente colocar, né, o orgulho de colocar o selo do GPTW na nossa comunicação digital, você entendeu? No nosso marketing todo, porque é um selo de peso, né? E precisa divulgar isso, né? Sim. Vocês têm alguma no prédio lá, algum destaque? No prédio a gente tem na recepção, Tá. internamente, né? E nos nossos materiais todos a gente coloca, né, o selo vermelho, certificado, tudo com um QR Code lá para você, quem quiser verificar realmente mesmo, a veracidade, né? Mas maravilhoso. E aí, em seguida, né, veio a abertura do prêmio ACIRP, né? E eu olhei para o meu RH, né, que o pessoal lá é muito competente. Falei, gente, a gente acabou de responder um questionário, a gente está com praticamente tudo aí fresquinho, organizado, bonitinho, né? Agora. Vamos no prêmio da CIP no embalo também, vamos lá. Agora eu acho que a gente está preparado para isso, né? E aí eu me lembro assim, eu só participei da organização de ver o meu RH assim, ó, eu preciso de tais respostas daqui, dali, no administrativo participando com a documentação toda, o comercial com um monte de coisa, o atendimento, né? A programação, informando as ferramentas que a gente usa, né? Porque isso daí vai tudo aí no questionário, né? Sim. E assim, a gente estava muito bem preparado para nós vimos. Para responder o questionário. E a preparação já vinha antes, já. Vocês falaram que estava já reestruturando, né, já a empresa um pouco antes da pandemia, exato, né? Isso. Mas, Rogério, antes de a gente voltar para a NetSpeed, aí depois você explica o que a NetSpeed faz e tudo mais, queria voltar no tempo mesmo e ver o seu chamado, assim, o que te fez empreender, quais são as suas formações, como que foi esse processo início, até chegar na NetSpeed. Certo, eu estou no meio da área contábil desde 87, então de lá se vão 30 e poucos anos. Você fez contabilidade? Não. Técnico? Não, eu caí de paraquedas, eu sou formado em TI, na verdade, né? E assim, eu me formei no decorrer do andar da empresa, inclusive, né? Eu, quando era jovem, eu comecei a fazer um curso desses cursinhos de informática aí na cidade, né? E mudou na frente da minha casa um pessoal de São Paulo, que na época os escritórios de contabilidade nem eram informatizados ainda.
E ele trouxe para Rio Preto a ideia de birô de serviço. Tá. O birô é os escritórios planilhavam, passavam para essa empresa digitava tudo, processava, imprimia os relatórios e devolvia para o escritório. É uma empresa de processamento de dados. Exato. E eles entrando ali, praticamente na frente de onde eu morava, e perguntando, né, se tinha alguém ali, me indicaram ali, ó, tem um menino aí que tá fazendo curso aqui e tal. E Isso qual que era a cidade nessa época? acho que 17, 18 anos, alguma coisa. Desculpa. Tá. Entendeu? E aí eu falei, tá bom, né? Cômodo aqui na frente da minha casa, né? E eu não trabalhava na época. Tá, foi o início de tudo, né? E aí, disso daí, essa empresa foi evoluindo, foi fazendo as suas próprias aplicações na época, né? Na época só existiam 2 no mercado que a gente Aplicações sabia. você fala que é programa, Os né? programas, a Contimatic, né? Que é uma das maiores e mais antigas do mercado. Ela foi E comprada pela TOTUS, né? A Contimatic. a Contimatic foi por um grupo Constellation, Ah, tá. que é um grupo canadense. Aí tem uma empresa deles, que é um braço da Constellation, que comprou a Contimatic, acho que foi o ano passado, se eu não me engano. E a ProSoft, era a Contimatic e a ProSoft, que eles nasceram em 85, 86, por ali, as duas. E aí essa empresa foi evoluindo onde eu trabalhava, até o momento que o sócio não souberam conduzir o negócio, porque foi a explosão da informática no mercado e tal, ele não conseguiu e eu acabei saindo dessa empresa, né? Trabalhei de freelance um pouco aqui, um pouco ali, até que eu tive uma proposta de uma empresa para mim trabalhar. Nisso eu já tinha, antes de eu sair dessa empresa, quando eles começaram a desenvolver os softwares deles mesmo, eu comecei a me interessar por programação. E os programadores da própria empresa, eu fui tirando informações e fui, né, me capacitando ali daquele jeito ali, né, na mão, colocando a mão na massa mesmo, né. E quando eu saí da empresa, eu recebi uma proposta de uma empresa para ser um programador da empresa já. Trabalhei um pouco nessa empresa e aí eu recebi uma outra proposta para fazer parte de uma empresa como sócio. E eu fiquei por alguns anos nessa empresa. A minha ideia não batia com a do meu sócio na época. Eu tinha uma ideia de evolução e ele tinha uma ideia que não dava, sabe? Tanto é que a NetSpeed é fruto do que eu queria aplicar naquela empresa e eu não conseguia. Então chegou um momento que eu falei assim, ou eu fico suportando isso daí, sabe lá o que vai acontecer, ou eu saio e tento fazer o que eu tenho na minha cabeça. E aí nasceu a NetSpeed em 2000. Em 2000 eu saí da empresa, abri a NetSpeed, que começou a funcionar em 2001, basicamente, funcionar mesmo, né? Automaticamente, alguns colaboradores representantes dessa empresa, que gostavam muito de mim e viram o que eu tinha de proposta, quiseram vir também, né? E aí a NetSpeed, como todo negócio que começa, né, com pouco dinheiro, né, com muita vontade, muito trabalho, né, dedicação, noites mal dormidas, feriados emendados, né, a gente passou alguns anos ali com muita dificuldade, né, e foi onde eu falo que o empresário ele tem que ter vontade, ele tem que correr atrás, né, trabalhar muito, né, e tem que ter sorte. Acho que isso é um pouco de sorte também, né? As coisas darem certo, né? Porque tem muita gente que é muito capacitada, tem vontade, mas não consegue se encontrar, não consegue encontrar os caminhos, né? Uhum. E eu tive sorte, sabe? Então a empresa foi evoluindo, foi nas dificuldades, né? A gente ali suando para conseguir passar mês após mês. Os meus pais ajudando demais financeiramente, os pais dos meus sócios, que ele se tornou sócio quando o meu casamento acabou e eu passei umas cotas que eram da minha antiga esposa para o meu sócio, né? E aí a empresa foi evoluindo, até que teve a virada de chave mesmo, né? Que foi o primeiro evento grande que a gente participou, que eu comentei 2009, com você. né? 2009, em Goiânia. Assim, a gente fala bastante que não tem crescimento sem investimento. Sim. Ali vocês investiram, arriscaram, né? O gasto era certo, mas o retorno não era. Duvidoso. Não era, duvidoso. Conta pra nós. Então, assim, a gente sempre, eu como já tinha muitos anos da área de contabilidade, a gente meio que acompanhava algumas coisas ali, e eu acompanhava a FENACON, né? Que é a FENACON, que
quem promove esses eventos nacionais. Aí teve essa em Goiânia e a gente teve a oportunidade de ficar sabendo, né? Eu tive a sorte, tô lembrando aqui agora, de ligar para ter informações ainda. Eles estavam abrindo a planta do evento e uma pessoa de lá de dentro até, nossa, eu nunca ouvi falar de vocês, né? Falei, não, então, mas a gente quer participar, né? E a gente quer uma cota assim, tal. E ela conseguiu pra gente uma cota, um espaço num lugar muito bom, que era, sabe, chave dentro do evento ali. E aí já começou a sorte, né? E aí a gente sem dinheiro, né? Um ano antes do evento acontecer, foi o que eu comentei, né? Cheguei no meu sócio e falei, a gente vai participar da FENACON, né? E ele falou assim, tá, como, né? Nós temos dinheiro para isso, né? Aí eu falei assim, ó, confia em mim, né? Deixa que eu vou dar um jeito, né? E a gente foi um ano antes, pagando, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para a moça, parcela o máximo que você puder parcelar esse stand para a gente. Aí a pessoa, não, tudo bem, fica tranquilo, né? A gente parcela. E aí material, ainda estou lembrando aqui que a gente era meio verde na época de participação de evento, então a gente não tem a malandragem que a gente tem hoje, a precaução que a gente tem hoje de fazer o nosso material com bastante antecedência, né? De conferir. A gente leva muito catálogo para os eventos, né? Então ter toda aquela, né, precauções. Os macetes. E aí na época a gente fez um catálogo maravilhoso, uma grana, um catálogo assim, eu falei assim, gente, o catálogo vai ser o nosso cartão de visita. A hora que a pessoa pegar na mão, ela vai falar, nossa, olha o catálogo dos caras, né? Então, caro pra caramba, né? Fizemos aquilo ali tudo, mandei pra gráfica. Em cima da hora, a gráfica mandou pra gente com alguns problemas de impressão. Como sempre, né? Que tem essas coisas. E vou falar pra vocês, não dava tempo de consertar aquilo. Não dava, porque foi em ou cima ia da sem hora. ou daquele jeito. Entendeu? Então, vamos assim, a gente chega lá e se alguém perguntar, a gente fala, não, é um errinho de impressão, tá, não sei o quê, né? E fomos para cima, trabalhamos ali, o ano inteiro preparando brindes, preparando não sei o quê, e ali, e deixamos o material, porque era o mais caro na época, aquele catálogo, né? Mais para cima da hora ali, né? Aconteceu isso, mas levamos daquele jeito mesmo, né? Chegamos lá, fizemos o evento, a gente estava perto de grandes players já do mercado, né? Um evento para quantas pessoas esse? Esses eventos é para 2, 3 mil pessoas sempre, né? E é direcionado para contador mesmo, né? Então é público direcionado de vocês, mesmo, um exatamente. Público Brasil todo. Isso, e aí o contador, os líderes do escritório. Exatamente. Né? Então, foi maravilhoso assim, você mostrar a nossa aplicação, as pessoas falando, nossa, que legal, né? Olha, não, mas vocês têm cliente aonde, né? Nós temos um cliente ali, nós temos um cliente lá, né? Aquela coisa assim, né? Mas a gente já tinha cliente pra gente apontar na época, poucos, né? Mas a gente tinha, né? E aí a gente foi lá, participou, né? Naquela coisa assim, naquela gana, né? Vamos mostrar o nosso trabalho, vamos tudo, né? E a partir daquele evento a gente começou a fazer uma assinatura na revista da FENACON também, que a gente também faz anos que a gente tem lá, agora já passou até para o digital a revista deles. E dali a gente começou a ganhar mercado, ganhar cliente, entra dinheiro, já pode fazer coisas, né? Aí já contrata pessoas, a empresa que eu até convido vocês para ir, a gente ia no mesmo lugar, que era uma esquininha, aí da esquininha a gente já alugou o salão do lado, e depois alugou o salão do lado, e depois alugou a casa do lado, e o negócio foi esticando, foi ficando, foi contratando gente, e o espaço tá pequeno e vamos. E aí a gente foi trabalhando nas aplicações durante os anos ali, todos ali, e começamos, como eu disse, né, tendo dinheiro a gente começa a investir mais pesado, e a marca da empresa começa a aparecer mais, e a gente começa a participar de outros eventos, e a marca começa a aparecer mais, né? E aí foi assim, o ano de 2009, a década de 2010, a gente pegou assim uma vertical de crescimento maravilhoso, sabe? Assim, de
Muita Mas demorou cliente, uns anos, né? Assim, a primeira fase de sobrevivência ali foi até o evento. Até o evento. Aí A depois gente Os tá 9 empinado. primeiros Os 9 anos, primeiros anos foi de muito aquela trabalho, coisa muita de luta. entender E principalmente de nos pagar 5 conta. primeiros, Os 5 primeiros foi de muita luta e pagar conta e trabalhar nas aplicações. Ali, depois do 5º ano até o 9º ano, que foi o evento, a gente começou a ter cliente e tal, mas né, na medida do possível, né? Com o dinheiro que a gente tinha, né, com o trabalho que a gente fazia e tal. E aí, de 2010 para frente, foi aonde o negócio pegou mesmo, sabe? Aí veio muito cliente de muito lugar, né? E entrando, e a gente, quanto mais evento a gente fazia, mais o pessoal nos conhecia, mais cliente a gente pegava. E foi até hoje, a empresa hoje, ela tem 5.600 clientes espalhados pelo Brasil inteiro. E quando você olha para o mapa do Brasil, tem algum estado que você não tem cliente? Todos os estados? Inclusive, na nossa sede tem um mapa na parede com os pininhos Todos assim, ó. Que legal. Que eu adoro mostrar aquele mapa lá, legal. você entendeu? Que são Que todas legal. as cidades onde a gente tem cliente. Que legal. E aí a gente foi trabalhando, né? Porque daí a gente, como todo começo, a gente comete muitos erros, né? A gente procura, né, ver o que a gente errou, consertar e tal. Hoje o nosso atendimento, a gente preza pelo atendimento do nosso cliente, né? Então os nossos atendentes de software são basicamente ou contadores ou pessoas que trabalharam dentro do escritório de contabilidade. Assim, eu não pego uma pessoa que não é da área e coloco lá para atender as pessoas. Não faço isso. Já fiz, lá no começo, né? Não dá certo. Porque fala a mesma língua, fala então, a mesma língua, é o mesmo jargão. A pessoa vem com dúvida conhecer, de legislação, a pessoa do lado de cá fala a mesma língua, já responde rapidamente na mesma, né? E sendo contador, melhor ainda, né? E a coisa flui melhor e a gente tem hoje nos nossos clientes, a gente tem a qualidade das pessoas falarem. Se a gente vai nos eventos, a pessoa fala, nossa, o atendimento de vocês é maravilhoso, entendeu? Porque então, os caras capacitados, que é um grande diferencial. É diferencial. E o que hoje você faz para isso, para conseguir esse diferencial? Como que você faz essa parte de capacitação e treinamento da equipe? Hoje, internamente, assim, a gente pede para cada líder, né, verificar as deficiências que cada colaborador tem, né? Trabalhar internamente isso daí. Se precisa de algum curso de fora, a gente corre atrás para fazer isso. Ou eles mesmos, eles fazem alguma coisa internamente ali no departamento para dar uma geral neles mesmos ali, entendeu? Nivelamento, e deixar né? o nivelamento, entendeu? Perfeito. Então, no nosso departamento, na nossa empresa, os departamentos têm muito ajuda mútua, né? O cara tá ali, de repente é um assunto muito complicado. O do lado tá ali, o cara, não, peraí, ó. Olha, faz assim, tá. Então, assim, um se ajuda muito um do outro. Então, o pessoal é muito bacana nesse sentido também, você entendeu? De se ajudar. Agora, na parte que tá todo mundo em home office, né? Uhum. Eles criaram grupos dos departamentos para quando acontece alguma coisa, no grupo ele chama, ó, pessoal, eu tô com uma situação assim, as pessoas já se viram ali, entendeu? Legal. Então a gente também criou ao longo dos anos, né, não é de agora, já tem algum tempo, a gente tem um portal educação, que é um departamento lá, que a gente tem podcast, a gente tem uma sala nossa de transmissão dentro da empresa, a gente cria conteúdo, a gente cria palestras, a gente convida pessoas para falar sobre assuntos, né? Para dar dicas. Aí tem algum assunto polêmico no meio contábil, a gente faz material para aquilo, a gente faz vídeo ao vivo, a gente tem salas de treinamento, de transmissão online, ou fica gravado o vídeo ali para consulta. Então, assim, a gente percebeu que a gente investir nisso daí também é muito importante. É um salto de conhecimento, né, na empresa, né? E tem que ficar lá, né? Isso aí é para o cliente ou para o colaborador ou para ambos? Ambos. O foco principal é o colaborador. Exato. E assim, a gente também tem colaboradores na empresa que gostam de fazer um trabalho desse tipo, né? Além de fazer o atendimento. A gente convida colaborador para fazer um trabalho, fazer um podcast, né? Ou gera um material aí, vamos falar sobre o assunto. Então você vê que a pessoa está ali fazendo com prazer aquilo ali, entendeu? Então é muito gratificante até pra gente, sabe?
Como você falou essa questão do atendimento, né? Por isso que eu fiz a pergunta, porque então agora eu entendi. No DNA de vocês tem educação, tem capacitação. E aí isso reflete muito forte, principalmente na questão do atendimento ao cliente, e que aí vocês têm um diferencial, né? Pelo que eu entendi, perante os clientes de vocês, com relação ao atendimento. Muito parabéns, muito parabéns. E aí você pegou a questão da mudança de chave, né? Em 2009... Você veio com essa questão o que é importante? Aparecer, né? Divulgar a marca para o Brasil. Isso. Né? E aí isso também é interessante, né? Porque assim, quando a gente pensa numa empresa, né? Mudar o patamar, não tem como ser diferente. Não tem como ser né? diferente. Mas o que você sentiu, Rogério? Porque você falou assim, foi uma aposta, né? E seu sócio virou para você tem certeza? O que você estava naquele momento? Assim, óbvio que não foi uma coisa, imagino, não foi uma coisa aleatória. Você já vinha estudando, né, a FENACOM, os eventos da FENACOM, mas você como empresário naquele momento que você entendia que era um investimento alto, né, uma mudança aí de patamar de vocês, o que você sentiu naquele momento? Olha, eu senti que eu tinha que fazer aquilo, sabe? Eu não podia deixar, era uma oportunidade que ficava martelando na minha cabeça. Eu falava, alguma coisa me falava que era para mim entrar de cabeça naquilo e não deixar passar. Então eu comentava se você pegar alguns colaboradores, que eu tenho colaboradores lá na empresa de 15 anos, sabe? Assim, vários, não são poucos não. Se perguntar para esse colaborador da época, o que o Rogério falava nesse ano de 2009? Ele falava assim, tem alguma coisa batendo na minha cabeça que a gente é para participar desse evento aí que vai ficar bom o negócio. É fatal, perguntar para eles vão te responder isso. E foi o que aconteceu, sabe? Assim, graças a Deus, parece que tinha alguma coisa ali querendo me ajudar, assim. Falando assim, vai. Falo que é Deus cuidando, né? E aí... E a gente tem que acreditar. Tem que acreditar, né? Exatamente. E Excelente. deu tudo certo por fim. E foi ali a virada de chave da empresa realmente, sabe? Ô, Rogério, a gente falou do investimento em divulgação, né? Para ampliar clientes. E na sua área tem que investir bastante na aplicação, né? Quando eu li lá os produtos que vocês têm, uma dúvida que veio na minha cabeça é o seguinte: como que vocês dão conta desse manicômio tributário que é o Brasil, sei lá, deve ter... Eu lembro que tem uma analogia que quando for imprimir o Código Tributário, dá 6 toneladas de páginas. Tipo assim, de todas as regras que tem. Como que vocês dão conta de assessorar os contadores nisso, né? Cara, estar atualizados, né, com tudo. Porque muda todo dia. É muito complicado, vou ser sincero para você, porque a gente tem o nosso time lá os colaboradores que fazem parte do atendimento, eles estão ligados, né? Precisam estar, nisso né? daí, né? Até por causa dos clientes que estão ligando também, já preocupados, né? Vai mudar tal coisa, não está mudando tal coisa, como vocês estão mexendo com isso e tal. Então já tem gente que está acompanhando as mudanças, né? Já está rascunhando alguma coisa ali direto, né? Nós temos os nossos analistas também, que já estão preparando no programa aonde vão ser. Muitas vezes não foi nem aprovado ainda a mudança, mas ele já solta no mercado mais ou menos como vai ser. Aí a gente já começa a olhar para o programa mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? É lógico, tem correria? Tem, porque a hora que solta, muitas vezes aprova um negócio, não é certinho do jeito que eles falaram que ia ser. Aí vira correria, aí a gente... E aprova para ontem, né? Quando começa já é para... Quando eu estava na ativa, né, que eu já fui um dos programadores da empresa, hoje eu estou na parte administrativa, né? Quando eu estava logo no início lá, né? Chegava essa época de Natal, era um tormento para mim, ou para os outros programadores. Por quê? Tudo que ia valer o ano que vem era aprovado até no final de dezembro. Então a gente passava um Natal e um Ano Novo numa loucura de trabalho. Aliás, era o período mais trabalhoso, com mais conteúdo, tendo que desenvolver conteúdo. E aquela tensão, né, de complexidade muitas vezes das coisas, né? E aí muitas vezes a gente sempre assinou, por exemplo, a IOB, né, que é especialista em legislação. A gente tem outras lá também, que a gente sempre tem mais de uma coisa para a gente poder consultar e tudo mais, né? E muitas vezes esse pessoal, nessa época, estava com o quadro reduzido de colaboradores, né?
pela época de Natal e Ano Novo. Então a gente tinha que, para você fazer o programa, o programador ele não pode entender mais ou menos. Tem que entender certo, porque você tem que escrever e o negócio tem que sair certo, você entendeu? Então a gente tinha essa tensão nas costas todas. Hoje a gente tem também, né? Mas há muitos anos atrás era muito pior, sabe? Mas hoje ainda, assim, tem, né? Diariamente, mensalmente, aí tem sempre as alterações, né? Que a gente tem que ficar de olho, né? E a gente tem que trabalhar no programa para alterar o programa, tem que testar tudo isso daí, né? Porque a gente tem uma responsabilidade gigantesca nas costas. Sim. Porque se a gente solta uma coisa errada, isso cai no escritório, o escritório gera uma coisa errada, o cliente paga errado. Não, é muito sério. É muito sério. sério. Cadeia de problemas. Muito Né? sério. Aí hoje, o que acontece? Hoje, pra gente, ficou mais fácil em alguns pontos, né? Antigamente, quando a internet ainda não era o que é hoje, a gente tinha que copiar disquete, embalar isso daí e despachar no correio. Nossa. Aí se tinha cliente muito longe, demorava dias para chegar A lá. hora que chegou lá, já mudou. Bem provável. E acontecia. E tinha casos de, por ser disquete, o correio, né, naquela coisa de entregar tal, muitas vezes chegava lá o disquete danificado. Corrompeu o arquivo. Hoje a gente tem um robô que a gente fala, né, de atualização, que a gente tem o nosso servidor, onde tem todas as nossas coisas. A gente trabalha, faz o programa, tá bom para soltar? Tá bom para soltar. A gente vai, coloca no nosso servidor. O nosso servidor tem um robô que ele avisa todos os computadores dos nossos clientes que estão com as aplicações. E, ó, tem atualização. Coisa de segunda. A gente tá, pôs aqui, já pita lá já. Aperta o botãozinho, Aperta o botãozinho lá. aqui, ele atualiza e Nossa, tudo acontece. tecnologia, Excelente. nossa. Não tem como ficar sem, né? Não tem como ficar sem. Então hoje ficou, nesse aspecto ficou fácil pra gente. Entendi. Né? Mas a nível de complexidade, esses PED que teve agora recentemente aí, para vocês terem uma ideia, o nosso atendimento, não só nosso, como de todos os nossos concorrentes, os escritórios de contabilidade hoje, no meu ponto de ver, eles deviam investir mais no treinamento dos colaboradores deles. Aí eles não investem nos colaboradores, isso reflete na gente. Porque quando ele vem para a gente com uma dúvida, ou ele não está sabendo fazer no programa, você percebe que é falta de capacitação, falta de entendimento. Ou o cara está falando para ele, isso está errado, mas é que ele não está sabendo o que ele está fazendo. E aí a gente do lado de cá, a gente, opa, não é bem assim, ó, isso daí está errado, a lei é assim, 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 tá certo. Ou isso daqui, né? E aí a gente, inclusive dentro da nossa empresa, a gente tem uns apontamentos assim de tal cliente, a gente precisava, né, fazer um trabalho mais pesado nele, porque ali está precisando, tal, essas coisas todas, né? Todas as empresas concorrentes passam por isso. E agora eu entendi, né? Porque assim, a questão do DNA de vocês serem educação e capacitação, como é importante, não só, como o Cezinha perguntou, né? Não só para os colaboradores, mas para os clientes. Porque também eles vão estar ajudando vocês, né? Como você citou. Se tem um cliente, se tem um contador que é cliente, que não tem informação, vocês precisam da ajuda, então, porque senão ele acaba prejudicando tudo. E esse SPED, que teve a mudança agora, nossa, a gente, participando dos eventos, a gente conversa com os concorrentes, né? Todo mundo passou um perrengue, todos. Por quê? O mercado contábil ficou perdido. Né? O governo fazia um negócio aqui, mudava, voltava atrás e fazia de novo. Ninguém sabia dar a informação correta. Ninguém sabia dar a informação correta. Nem o governo. Nem o governo. Nem o governo. Nem o governo. E a gente tinha que correr atrás e pra gente conseguir. Você entendeu? O que é o certo? Qual o caminho como que a eu gente sigo? faz no programa, Nossa. entendeu? E aí, porque se tem a informação, o robozinho dá conta, exato, né? De rapidinho compartilhar. E aí, para você ter uma ideia, que pra gente, eu tive colaboradores ali que foram afetados psicologicamente pela pressão. O burnout. Fila de atendimento gigantesca. Os clientes, quando chegavam no atendimento, bravos porque estavam na fila. Só que você ia perguntar pro cara o que ele queria, ele não sabia. Ele queria que a gente explicasse as coisas para ele.
E não era assim, a gente tem a nossa obrigação de explicar o programa, não explicar a legislação, cara. Nossa. Porque a gente parte do pressuposto que o Que cara ele já sabe. sabe. Sim, Aí, Até porque seu Exatamente. cliente é o contador, né? exatamente. então, assim, que eu tive... Mas vocês viram que não dá para ir só por essa linha. Não Que dá. precisa ter a informação Precisa e ter precisa ter informação. esse processo de educar também os clientes. Exatamente. Entendi. E aí a gente teve que fazer coisas dentro da empresa, por exemplo, assim, para a gente tentar amenizar aquela pressão do colaborador, porque o colaborador chegava destruído no final do dia, daquela pressão total, né? Muita gente no atendimento, aquela coisa toda. A gente chegou a contratar um massagista. Eu cheguei para minha cozinheira, a gente fazia bolo no meio do dia pro pessoal, pra tirar o pessoal do posto de pressão, serviço né? dele, vai tomar um café, tem um bolo fresquinho para você ali. Pão, fazia Criando pão, artifícios para diminuir Tentar essa pressão. diminuir. Que legal. entendeu? Excelente. Aí o massagista, ele ia lá, ele passava vários dias da semana lá, fazia uma grade assim, tirava o cara dali, 15, 20 minutos, a sua hora de fazer massagem. Aí eu lá, massagem, não sei o quê, tudo para tirar O A estresse. pressão. a pressão de cima. Tivemos que fazer isso para tentar amenizar tudo que estava acontecendo, entendeu? Ô, Rogério, você falou que hoje vocês estão com mais ou menos 90 colaboradores, né? Inclusive, uns 25 mais ou menos não fazem parte de Rio Preto. Sim. Mas assim, pensando na questão do número, isso veio crescendo, a gente está falando de 23 anos. Você sabe fazer Uma um linha do cronograma, uma linha do tempo em termos de números de colaboradores? E por que a pergunta? Porque você vem citando vários, né, pelo que eu entendi, a área de RH é muito forte. Porque você precisa trabalhar muito bem, não só, como a gente já falou, os colaboradores, mas também a questão da educação dos clientes. Sim. E aí, com essa questão da pressão, com essa questão da falta de informação, enfim, vem cada vez se fortalecendo mais, o RH tendo mais musculatura para lidar com tudo isso, automaticamente isso reflete no resultado da empresa. Exato. Né? E você fazendo uma linha do tempo, como o Cezinha colocou, como que você consegue ver essa questão do número, do crescimento em colaboradores e também da musculatura do RH? Então, em 2010, quando foi a gente começou a fazer o crescimento forte mesmo, né? A gente começou, até 2009 ali a gente tinha, vou falar assim por cima, aí uma meia dúzia de colaboradores, mas eu e meu sócio e a minha filha que entrou ali também. Menos de 10. Sua filha trabalha com vocês Trabalha também? comigo também agora. Tá. Então, aí quando virou 2010, aí começou a entrar muito cliente, começou a necessidade de ter contratações, né? E aí, de 2010 até aí 2019, foi aonde a gente pulou desse número, fez assim, ó, subiu lá em cima, né? A gente só não tem mais colaboradores, muito mais colaboradores, devido a esse trabalho que a gente faz, de desenvolver material, fazer essa grade de treinamento, todas essas coisas aí. Por quê? É o nosso foco. Na internet, quando a gente faz essa grade de treinamento, esses cursos, geralmente é uma sala que tem bastante gente online ali. É mais fácil uma pessoa nossa dar o treinamento para várias pessoas ao mesmo tempo, do que ali no atendimento ele está pendurado com... Porque por mais que venha cliente, ele tente atender ao mesmo tempo, ele não consegue atender, um exemplo, 10 ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? E aí você imagina a loucura. Um exemplo, se fosse 10. Cada um está te perguntando uma coisa diferente. E ainda a gente tem a parte do telefone, né? Então, assim, é uma loucura. Então, a gente resolveu investir no digital para ver se abaixava esse número do lado de cá. Entendi. Então, a gente não precisa ter um montão de colaborador. Consigo Porque ter ge- menos, porque mas geral- a informação é passada e o resultado é atingido. Exato. Porque geralmente a área de suporte de uma empresa de software é gigantesca, né? Então você usa a universidade NetSpeed, podemos dizer isso, Isso. para amenizar, para diminuir o fluxo para o suporte. Não, genial. Porque E passando informação, né? E conteúdo. Porque a gente tem Que é o uma... que precisa, né? Sim. a gente Que tem daí resolve o gargalo lá da Isso, e a falta gente de tem uma informação. medição lá que a gente sempre fez. É. E a gente percebeu assim, tem muito cliente, por falta de informação, eles fazem umas perguntas bobas. Que a pessoa, quando vai dar o atendimento, ele perde o tempo de se apresentar, perguntar o que está acontecendo, a pessoa escrever aquela coisa simples. Então se perde tempo naquilo. Sim.
Então a gente está digitalizando isso daí para a pessoa, tipo assim, ela não vira o suporte por causa daquilo. Ela já aperta o botão e tem Ela a está dúvida ali, dela. ela tem o treinamento do dia, vai falar sobre a pessoa. Ela só tem que ter um tempinho dela para ela ir lá e participar. Só tem que ter a proatividade. Exatamente, entendeu? Porque não adianta também fazer tudo isso se ninguém participa. Se ninguém participa, né? entendeu? E aí a gente tem o nosso pessoal que do Portal Educação, que faz o contato com os clientes Sim. também para poder fazer o pessoal participar disso também, entendeu? Integrar todo mundo, né? Integrar Que daí precisa todo ter uma mundo. cultura de integrar com relação à informação. Só fazer um gancho, assim, a experiência está me mostrando o seguinte, que acho que deve ter mostrado para a Ana também, antes de mim, porque a Ana já é mais ligada nessa área educacional, né, Ana? Toda empresa de software é uma empresa de consultoria, digamos assim, né? E essas empresas é impossível ela não ter o braço educacional junto. Não. Ela funciona como uma empresa de educação também, né? Sim, sim. Por mais que tenham várias que não tem, né? Sim, mas as que tem, Mas quem entende isso, destacam. Quem Mas, tem sucesso, exatamente, destacam. as empresas que têm sucesso não tem como não olhar Hoje, essa questão da educação. Não tem. Hoje, assim, ó, a gente sempre fala, a NetSpeed foi um ano maravilhoso pra gente, a gente participou de muitos eventos esse ano. Se eu não me engano, foram 35 eventos ou 33 Esse eventos esse ano. Nossa. Tem E- muitos, né, nessa área. A área de contabilidade tem muito. Tem E como a muita gente coisa. trabalha o Brasil inteiro, assim, a gente não consegue participar de todos. É Aqui impossível. teve o Contadores Contadores Pensantes, né? Pensantes. Nós quase participamos ali. A gente tinha outro evento muito grande em Fortaleza, né, que é o da FENACOM, FENACOM. e nós participamos. Vocês priorizam os deles, né? Esses grandes, assim, na verdade a gente vê no Brasil uns lugares que a gente precisa trabalhar mais forte. Sensacional. E muitas vezes vai ter um evento lá, a gente foca nele. Certo. Sensacional. Entendeu? Então, por exemplo, o ano que vem vai ter o Congresso Brasileiro de Contabilidade. Esse nós participamos da última edição em 2016. Aí em 2020 ia ter a outra que pegou a pandemia, cancelaram. Aí passaram a próxima em Balneário Camboriú. 7.000 contadores. Nossa. É o maior do setor. Esse é o maior. Mas esse é da FENACOM, não? Não, esse é da Confederação, do Conselho, Conselho Federal de Contabilidade. Tá. Esse daí é o público assim, lá, geralmente nesse de contabilidade lá da CBC que a gente fala, né? É os donos, os contadores mesmos que estão lá. Tem colaborador? Tem, mas o foco desse evento é ter os proprietários lá. É o quem É os decide, decisores. né? São os decisores. Tá. Nós já estamos com o nosso stand reservado lá já, entendeu? Então assim, eu não perco esse evento por nada, sabe? E já falei, o evento é em setembro, ano que vem. Janeiro Já começar a já fazer começa a toda a nossa organização. Então, vocês na empresa também têm uma área de marketing, de comunicação forte. Temos forte, temos uma empresa contratada também, que é a Motivias, né? Premiado Que também. foi a premiada, que foi uma Também vai estar aqui alegria pra conosco. gente, né? Quando eu fiquei sabendo que ela foi premiada, eu fiquei Lígia, muito querida. contente, adoro a Lígia, sabe? Então, E ela está com vocês, a Motivias está com vocês já faz tempo. está há alguns anos já. Nós Tá. decidimos contratar e a gente viu algumas no mercado, né? E decidiu pela Motivias, pelo estilo de trabalho deles que condizia com vocês. a gente ali. E deu muito certo. vocês. A gente está muito contente. Mas vocês têm a área interna também. Eles fazem a comunicação social. Não, na verdade, a gente tem, no Portal Educação, a gente tem alguns profissionais, eles são muito ligados com o Portal Educação e com outros Tá. departamentos. Então, assim, no passado a gente trabalhou com uma agência de publicidade, só que a gente não deu uma sorte no passado, que era muito moroso, a gente precisava de um negócio mais rápido, mandava para eles, demorava para entregar, e aí eu falei, não, contratamos uma pessoa interna. E aí, o negócio começou a ficar muito volumoso e muito grande, que não dava tempo da pessoa, a pessoa não conseguia fazer tudo. A gente E resolveu... aí começaram a ter o mesmo problema, né? Criar o departamento. a gente resolveu, então vamos contratar a minha filha, inclusive, ficou na minha cabeça, pai, vamos mudar isso, porque ela que tomava conta dessa parte. Com muito custo, eles conseguiram me dobrar para voltar numa agência de publicidade. E foi aonde que entrou a Motivias, né? Que a Motivias, a gente viu alguns players ali e decidiu pela Motivias. Aí a Motivias, quando entrou, eles pediram um tempo para a gente, porque eles não tinham ainda um cliente nesse segmento, né? Eles tinham que entender o nosso segmento para poder nos assessorar corretamente. Bem maduro, hein? E Sim.
quando deu certo, o negócio engatilhou e foi. E, assim, eu tô muito contente, sabe? Com Quantos o anos trabalho já dele. com eles? Eu acho que uns 4, 5 anos, tranquilamente. Muito bom, muito bom. Se eu não me engano, por aí. Muito bom. Ô, Rogério, uma outra coisa que a gente sabe, né, que a gente conversou um pouquinho antes de iniciar o programa, é você fazer parte da PET desde o início. Né? Há bastante tempo, a PET também esse ano completou 20 anos. A PET, para quem não sabe, é a Associação dos Profissionais de Tecnologia da Informação, que aqui em Rio Preto é muito forte, né? Vem cada vez se fortalecendo muito. E o que você entende que fazer parte da PET efetivamente te ajudou e te ajuda como empresário? Como eu falei, né? Assim, eu não participei da fundação dela, mas eu peguei ela mais ou menos nos primeiros anos ali, né? E eu ouvia falar da PET ali, né, num lugarzinho aqui, ali na cidade, né, e assim, eu tenho esse negócio, assim, eu não gosto de ficar muito sozinho, eu gosto de trocar ideias com as pessoas, né. Porque geralmente o empresário é muito, né? Fechado, sabe, ele não sabe o quanto isso é prejudicial para ele, gente. Aí, não tem com quem compartilhar, né? Principalmente as dores. Aí foi onde, assim, criei coragem, porque na época ainda eu era bem tímido. Hoje eu sou tímido, mas eu era muito tímido naquela época. Eu criei coragem de saber onde ele se encontrava, não sei o quê. Foi lá, fizemos a associação, né? E fomos no primeiro encontro lá, meio quietinho, né? Nos cantos lá. Só que o pessoal daquela época, Gilberto, Marcelo, Gian, tudo pessoas maravilhosas. Assim, rapidamente eu já peguei amizade com todo mundo. Você viu que a CIP já pegou vários, né? Com certeza, né? Pessoal qualificado e é isso daí, né? Tem que ajudar. Eu concordo plenamente. Então, e assim, rapidamente, eu como sempre gostei de me envolver nas coisas, rapidamente eles já me puxaram para a diretoria e eu já fui tesoureiro da PET, né? Eu já participei da presidência da PET, já sempre tive ali nos bastidores, né? Então, assim, participar de uma associação, eu sempre falei, é muito importante. Isso que aconteceu com a gente do prêmio da CIRP, tem dedo da PET dentro, porque são trocas de ideias. Sim. A gente se ajuda, a gente não se vê como concorrente lá dentro. Crescem juntos. Né? Crescem juntos. Hoje mesmo, eu não vou citar nomes, mas com a gente ter ganho o prêmio, já vieram me perguntar umas coisas que a gente aplica dentro da empresa. Legal. Entendeu? E eu passo com o maior prazer isso daí. E é a visibilidade do prêmio, que o prêmio dá, né? Da mesma forma que eu já precisei, anos atrás, tem aplicações que a gente, no processo de mudança dentro da minha empresa, a gente gostaria de implantar uma aplicação para atendimento, por exemplo, que foi uma das coisas que eu mudei. E eu falo assim, eu acho que alguém da PET usa essa mesma aplicação. No grupo, pessoal, estou reestruturando meu atendimento, tal, tem aplicação aqui X, alguém usa? Podem me falar alguma coisa? Opa, pera aí que eu vou te chamar no privado, já aparece na lata já. Aí tinha meia dúzia lá que usava. Ó, pode pegar assim, assado, que é bom, tal. Já tem um crivo ali já. Mas se você precisar ver o funcionamento, vem na minha empresa que eu te mostro. Olha, que maravilha. Que maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Então tem muito isso lá na PET. Mas isso é uma mudança de cultura, né? É mudança de cultura. Porque muitas empresas e muitos negócios estão do outro lado ainda, né? Não, eu não posso estar perto do meu concorrente, porque como assim? Eu vou expor a minha vulnerabilidade, eu vou expor as minhas dificuldades, né? E a PET eu entendo que é uma associação que mostra muito ao contrário, né? Que vocês crescem juntos. E a CIRP começou também aqui, né? Com os grupos, nós temos os grupos do empreender, que são segmentos, né? São alguns segmentos que os concorrentes estão juntos e entenderam que crescem juntos. E parabéns, porque eu concordo com tudo que você falou. É a troca, né, de experiência, o compartilhar da experiência, todo mundo se potencializa junto. Então, e assim, eu gostaria de voltar a frisar aqui, sabe, as empresas, né, que lá o foco é tecnologia ou profissionais da área. Agora nós temos o parque tecnológico maravilhoso, com tudo estruturado, sabe, assim, crescendo a cada dia, sabe. Assim, gostaria que as pessoas tivessem na cabeça assim, procure o parque, se associe na PET. Ah, mas tem a mensalidade.
A hora que você perceber que o valor da mensalidade é ínfimo perto do tanto de conhecimento que vem para você, que você vai olhar para o seu negócio e vai ver um monte de coisa que você pode melhorar, e você vai fazer aquilo ali, e daqui a pouco você vai ver que o seu crescimento está sendo Muito maior, né? Está entrando mais dinheiro, a sua visão do negócio é outra, né? Então, assim, ali a Pet, gente, é maravilhosa, eu não tenho o que falar. E também do parque, tá? O parque também O parque também foi uma luta, uma das bandeiras da CIRP há anos, né? Aí, agora sim, tá nos primeiros anos, né? De start, né? Sim. E interessante, Rogério, isso que você colocou, porque outro dia o Jean, nosso vice-presidente, que também faz parte da PET, ele comentou comigo uma coisa que eu achei bem interessante, que eu falei, precisa colocar isso no trombone, né? Falar. Porque a maioria das pessoas não tem essa informação. Então, assim, qualquer dificuldade que tenha na área de tecnologia, vai lá no parque. Vai lá perguntar, vai lá tirar informações, porque o parque está lá para isso também, né? Para ajudar a população geral. E eu não sabia disso. Eu achei que precisasse ser dessa área de tecnologia. Então, sim, tem uma baita de uma oportunidade aqui em Rio Preto, né? No qual vocês estão maestrando isso de uma forma incrível. Só que muitas vezes a população, os empresários de um modo geral, não sabem que tem essa oportunidade aqui. Exatamente. E assim, e o pessoal que faz parte da PET, principalmente o pessoal da antiga, né, que foram os fundadores e todos, e alguns que entraram no meio do Gostei, caminho. o pessoal da antiga. No jantar de 20 anos a gente ficou brincando com isso, né? A gente tá ficando velho. Então eles têm um carinho especial com a região, sabe? Assim, pegar vários empresários grandes hoje, né? O Marcelo da Shift, o Gilberto, o Rafael, o Jean, né? O Kleber. Assim, as pessoas se dedicam gratuitamente pelo crescimento da associação do parque da região. Gente, assim, é até bobo falar assim, mas eles não pensam, eles não miram. Gente, mira o crescimento e o desenvolvimento da região. Todo mundo ganha. O que eles vão ganhar com isso? Todo mundo ganha, Exato. Inclusive eles. Né? A gente entende perfeitamente isso, porque a associação é Também isso. é assim. A CIRP é exatamente isso. Por que a gente trabalha? Por que nós somos voluntários aqui? Todas as diretorias são voluntários. Sim. Porque a gente está ajudando e, óbvio, a gente está aprendendo muito também, né? Se desenvolvendo muito, com certeza. Né? Exato. Mas para ajudar no desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região. É isso aí, todo mundo ganha e cresce junto. Pois é. Excelente. Ô, Rogério, aproveitando do parque, a gente ficou sabendo que você está construindo um escritório, a sede padrão Google lá no parque. Começou antes da pandemia e veio a pandemia. Não, então, Aí você E as mudanças? Né? Na verdade foi assim, ó, eu sempre pensei, né, o endereço que eu estou hoje lá na empresa é alugado, né? Eu nunca pensei em comprar aquele prédio porque eu sempre quis esperar o parque, né? Olha, eu não vou comprar um prédio aqui, se o parque está ali eu vou investir no parque, né? Vamos aguardar E vou fazer o prédio que eu quero fazer. Né? Só para contextualizar, o parque tem a incubadora lá, né, o centro tecnológico, Isso. e tem os loteamentos, né? Isso, empresarial. Aí você comprou um lote lá. Isso, foi no lote, na parte dos lotes, né, para construir mesmo. Então, na época, a gente fez um projeto, assim, eu já fiz um projeto mirando a empresa para vários anos para frente, né? O projeto, quando eu fiz, era antes da pandemia, né? Eu tinha aquela ideia, assim, de ter a cozinha industrial lá dentro, né? Refeitório, espaço de descanso para os colaboradores, sala de jogos, o atendimento pensado minuciosamente nas coisas, né? Cada departamento com o seu cantinho, sabe? Um lugar para recreação de todo mundo ali, para um descanso e tal. Um prédio maravilhoso. Assim, era com estacionamento embaixo, assim, eu mostro o projeto para vocês depois terem uma ideia. Aí entrou, no caso da pandemia, aquela coisa toda, né? E aí o meu projeto, né? Eu estou falando dele finalizado. Ele foi atrasando, né?
o pessoal lá da engenharia e tudo mais foi atrasando o projeto, e eu fui até ficando meio incomodado com aquilo, né? E meu prazo no parque vencendo também, por causa do que eu tinha prazo para começar a construir lá e tudo mais. Aí, quando teve todas essas mudanças e eu fui para home office, aí eu olhei para aquele projeto daquele tamanho, que eu tava Será? pensando, E agora, José? olha, o que que eu faço agora? Tipo assim, uma das coisas que eu fiz quando eu fiz uma reunião com a empresa inteira que a gente ia para home office, né? Eu mostrei o projeto para cada colaborador. Falei, olha a empresa aqui, ó, né? Eles ficaram maravilhados, né? Pelo o que seria a empresa. Só que aí perdeu o sentido de eu fazer um projeto daquele tamanho, porque todo mundo queria trabalhar em home office. Como que eu ia ficar com uma empresa daquele tamanho? Aí agora eu tenho que me reorganizar. Então hoje a gente vai ter, né? Não começamos a construir ainda, mas a gente vai ter a empresa no parque em modelo menor, né? A gente, que nem hoje, a gente tem um co-work dentro da empresa, né, confortável, a gente tem 20 posições de trabalho disponíveis, a gente tem uma sala de reunião, a gente tem uma sala de transmissão, tem uma sala do administrativo que é necessário, temos cozinha, né, tem a recepção. Então, assim, para a empresa hoje é o que basta, é um local de apoio só, que a gente costuma dizer. Hoje está todo mundo 100% home office. 100%. Ali, o administrativo ainda está dentro da empresa, Você mas a gente já expediente lá. eu gosto muito de vir na empresa, né? Até para, assim, eu gosto do home office, gosto. Eu tenho um escritório dentro da minha casa que, por coincidência, eu tinha preparado antes da pandemia, que eu queria ter meu canto dentro da minha casa e falar assim, se eu quiser trabalhar daqui, eu trabalho. Me fecho aqui e vou trabalhar. Né? Me isolo do resto, totalmente preparado. E veio a pandemia, veio o home office e tudo, então eu tenho meu espaço dentro de casa. Só que, assim, eu gosto um pouco de conversar com as pessoas, eu gosto do olho no olho, eu gosto, né, do cafezinho, aquela coisa toda. Então, eu me dedico a vir na empresa também, porque tem sempre gente, poucos na empresa, mas sempre tem, né? Então, pra gente ir conversando. Aí, muitas vezes, os colaboradores puxam as equipes para fazer uma reunião lá dentro, você acaba vendo o pessoal e tudo mais. Então, hoje eu fico assim, né? Eu quero estar um pouco em casa, pela comodidade de trabalho, né? E também quero estar na empresa para mim ter contato com as pessoas também, entendeu? E a gente não tirou da cabeça o projeto do parque. Então vai ser um projeto menor, mais ou menos nesse molde que a minha empresa está hoje, né? E a gente vai ter lá, vai ser, sei lá, o centro administrativo da empresa, né? Vai ter o espaço de recreação. Mas bem menor, né? Porque o pessoal... Para confraternizar o pessoal vai. Sim, vai. Qual que é a previsão? Então, a gente, esse ano foi o ano de trabalho da empresa, né? Buscando, né, tudo, tanto em prêmios, premiações e divulgação da marca, como eu comentei com vocês, 30 e poucos eventos, né? Foi uma correria violenta, porque a maioria desses eventos foi no segundo semestre, né? Tudo ficou, né? Nossa, concentrou então bastante. a gente, com isso, esses eventos que a gente fez, a gente teve que canalizar muito dinheiro para eles, né? E eu sou assim, eu tenho um negócio dentro da empresa lá. Se eu vou participar de um evento, eu quero mostrar a grandeza da empresa. Eu não vou pegar um cantinho lá, perto de um concorrente meu grandão, porque a pessoa vai me olhar do tamanho que eu tiver lá. Exato. Então, se o cara... some, né? Se o cara tá grandão, eu quero estar grandão do lado dele também. Como eu vou fazer isso? A gente dá um jeito. Então, mas deu certo. A gente fez, canalizou muito dinheiro. Então, assim, esse ano foi assim, né? O ano que vem a gente pretende continuar na mesma pegada e também já começar a reformular o nosso projeto do parque lá para diminuir ele. Não sei se eu consigo começar a construir o ano que vem, né? Até porque agora... também agora isso não é prioridade, exatamente, né? Entendeu? A empresa está andando maravilhosamente, mudam, né? Antes a minha prioridade era porque o espaço que eu tinha quando estava todo mundo lá estava pequeno, então eu já estava começando a tipo assim, olhar para os meus vizinhos para saber o que eu podia fazer, de repente alugar uma casa do lado ali e tudo mais, entendeu?
porque eu já estava no meu limite já. Entendi. Então foi onde deu aquela encruzilhada ali, né? Ou eu construía, ou eu mandava home office, ou, né, me reorganizava e acabou dando tudo certo, e graças a Deus. Mas o Projeto Parque tá em cima ainda. Ô, Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse falar, Rogério como empresário, quais são suas principais competências? Como empresário, eu gosto de ser muito honesto com as coisas que eu faço, com os colaboradores. A gente tenta pregar muita transparência lá. Tipo assim, a empresa é formada por todos lá. A gente bate isso, que a gente é uma engrenagem. Falei, sábado foi a nossa festa de confraternização, sabe? Tinha um banner gigante do prêmio da CIRP lá. E eu apontava e falava, gente, aquilo ali, ó, tem o dedo de todo mundo ali, ó. Então, assim, é uma engrenagem, cada um faz o seu pedacinho, faz a engrenagem girar. Se uma engrenagem nesse meio parar, para um monte de coisa. A gente não pode isso. Então, a gente, os colaboradores, a gente é humanizado em relação a eles, né? Então, o empresário Rogério pensa no ser humano da empresa, trabalho com honestidade, né? Valorização, né? Que eu acho que é muito importante. Falei no sábado que eu não faço nada sozinho na empresa, eu posso ser um administrador ferrado, se eu não tiver uma equipe por detrás, o negócio não vai, né? O meu sócio também, falei, agora ele que cuida da parte de sistemas, né? Também deu o parecer dele. Você é mais comercial? Coisa. Não, então agora eu estou no administrativo com o pé no comercial, né? Eu fico ali, né? Porque uma coisa que eu aprendi na empresa é que eu tenho que delegar. A empresa começa a ficar muito grande, não adianta se abraçar tudo. E você consegue? Consigo. Consegue? O CEO e o outro é o da programação, como que é a sigla do programa? Então... CEO, alguma coisa assim. Eu ainda não me habituei com essas siglas. Então hoje, assim, se eu ficar fora da empresa, eu costumo dizer assim, o meu celular está ligado. Se alguém precisar falar comigo, me ligue a hora que for. De madrugada, se tem um pepino e tal, tá aqui, para me resolver. Então tem as pessoas internas lá, que é tudo, né, dividido ali, as responsabilidades e tal. Eles têm as responsabilidades deles, sabem até onde eles podem ir. E assim, se eles têm dúvida de alguma coisa que não estão confortáveis para resolver, não faça. Me ligue, troca uma ideia. O que você acha? Acho, faz. E geralmente assim, eles falam o que eles acham para mim. Se eu não concordo, eu falo. Se não, eu falo, manda ver. Manda bala. Você valida, né? Sai alguns problemas? Com certeza, né? Mas só quem tenta comete erro. Sim. Entendeu? Sim. E assim, já saiu grandes erros lá dentro, confesso para você. Só que eu chego na pessoa, eu não sou daquele que... porque não sei o quê, porque... Aprendeu com o erro. Você vai os erros são bons para isso. Para aprendizar. Precisa errar para inovar, né? Para mudar. A NetSpeed, ela é feita de uma soma de erros e acertos. Sim. Graças a Deus, a gente mais acertou do que errou. Entendeu? Então, a gente, assim, o nosso trabalho é esse. Eu, como empresário, eu penso assim, sabe? Fazer a coisa certa, dar valor em todo mundo, né? A empresa cresce com tudo isso, né? Com os colaboradores percebendo que a empresa dá a valorização, né? Você não precisa ficar cobrando muita coisa das pessoas, sabe? As pessoas sabem as responsabilidades que ela tem, né? Uma hora ou outra ali acontece algum problema, tal, a gente vai lá, acode aqui, faz ali e tal, que é o papel do administrador, né? E com isso, graças a Deus, a empresa está crescendo e a gente, quando recebe uma premiação dessa, percebe que a gente está fazendo a coisa para o lugar certo, o caminho certo, entendeu? A GPTW também, que mede a satisfação dos colaboradores, a gente percebe que os caras também estão contentes, entendeu? Porque se não tivesse, despenca os números lá embaixo, né? Exatamente. Então, tá no caminho certo, né? E valeu a pena o prêmio CIRP? Com certeza, valeu muito, muito. Eu estou muito contente, muito contente. Vocês não têm noção. Como a Ana falou no começo, né? A categoria mais concorrida, né? E a nota foi muito boa, né, Ana?
Excelente. Tudo bom, Rogério, ó, excelente. parabéns, obrigada por você ter vindo. Eu realmente fiquei mais impressionada agora. Depois desse programa, a gente, né, a gente tem o prazer, né, Cezinha, em olhar, ler todos os relatórios, então conhecer empresas que a gente não conhece muito, mas hoje eu conheci muito mais, e principalmente você, como empresário empreendedor, e daí quando a gente te conhece, pelo menos para mim, fica claro o sucesso da NetSpeed. Sim. Então, parabéns aí pelo legado, parabéns pela história que você construiu e que ainda vai construir. Sim. Muita coisa, né? Para São José do Rio Preto, isso é muito importante, uma empresa que vem brilhando aí no Brasil todo, mas você coloca algumas características, né, que são muito importantes para o empresário, que a gente vê o porquê do sucesso. Então, parabéns, mais uma vez, obrigada por estar aqui, nos ensinando tanto e a gente compartilhando isso com os nossos ouvintes aí da CIRP. Parabéns, Rogério. É muito gratificante a gente acompanhar, assim, a gente está numa entidade que promove, né, que ajuda a promover o empreendedorismo, né, que é a bandeira principal da entidade, né, e a gente vê um sonho lá que começou sozinho, né, hoje tem 90 vidas que dependem, né, então assim, essa trajetória para nós é muito inspiradora, né, muito obrigado pela presença, obrigado por ter aceito, né, vindo, parabéns pelo prêmio e parabéns principalmente pela trajetória empreendedora que você teve aí. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de falar, né, um pouco da nossa trajetória. Inclusive, lembrei agora que a gente, há 2 anos atrás, como a empresa cresceu demais, muitos colaboradores recentes não sabiam da história da empresa. Então eu sempre achei importante eles saberem. Sim. O sofrimento que foi. Não é chegar lá e só ver, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Hoje, entendeu? Né? Só pega essa parte, né? Acho que foi fácil. E eu lembro disso, chamei meu sócio, alinhei com ele e falei, ó, a gente tem que passar para todo mundo. Quem estava na empresa, está na empresa ainda, vai passar um filme na cabeça dele. E quem não está vai saber que nem tudo são flores, que nem agora está, né? A gente passou muito problema. Então a gente fez a mesma coisa dentro da empresa para alinhar com todo mundo, para deixar os colaboradores saberem o valor das coisas ali dentro, né? E assim, maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez agradeço de coração a CIRP pelo prêmio. Ele vai estar lá na nossa, orgulhosamente, na nossa parede, na nossa recepção. Mostrando para todos que nos visitam. Pra gente é um orgulho muito grande também. Muito obrigada e muito obrigada pela confiança e todo o trabalho e o tempo despendido, porque a gente sabe que não é fácil, né? E a gente vai lá conhecer nessas Com certeza. Vamos lá tomar um café. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. E você, ouvinte, a gente te espera no próximo programa, daqui 15 dias. E nos acompanhem e falem o que estão gostando, o que não estão gostando, que pra gente é muito importante pra gente melhorando a cada programa. Até mais. Até mais, pessoal.